Algumas bandas tocam músicas, outras mudam o rumo da história. O Pantera foi isso: som pesado, letras intensas e presença marcante. Eles criaram um estilo dentro do metal, influenciaram gerações e deixaram um legado que continua até hoje. Se você já ouviu isso, sabe do que estou falando. E para entender de onde veio toda essa fúria musical, a gente precisa voltar no tempo, antes dos palcos lotados, antes dos riffs que ecoaram pelo mundo inteiro. Salve, salve, rapaziada e amantes metal! Eu sou o Noise Vox e hoje te convido a mergulhar na origem de uma das bandas mais brutais e autênticas da história, o Pantera. Aqui, a jornada vai além do som. É sobre atitude, superação, tragédia e legado. Se ajeita aí, porque a história está só começando. Tudo começou no início dos anos 80, com um músico e engenheiro de som chamado Jerry Abbott. Ele era dono do Pantego Sound, um estúdio local na cidade de Arlington. Ele tinha 2 filhos, Jaime e Vinnie, que cresceram em meio a músicos e bandas locais. Logo, esse ambiente musical inspirou seus filhos Jaime e Vinnie a tocar juntos ainda adolescentes. Jimmy na guitarra e Vinnie na bateria, tudo isso incentivado pelo pai. Nesse tempo, 2 colegas de escola dos irmãos foram chamados para tocar na banda. Eram eles Tommy Bradford no baixo e Donny Hart nos vocais. E assim começaram a tocar covers e a ensaiar na garagem. Mas antes mesmo de começarem a gravar qualquer coisa, Tommy Bradford e Donny Hart saíram da banda por falta de compatibilidade musical. Logo foram substituídos por Rex Rocker no baixo e Terry Glaze no vocal. Assim, em 1981, na cidade de Arlington, no Texas, surgia uma das bandas mais marcantes da história do metal, o Pantera. Agora a formação contava com os irmãos Dimebag Darrell na guitarra e Vinnie Paul na bateria, além de Rex Brown no baixo e Terry Glaze no vocal, como é evidente nas fotos e na cabeleira da banda. Inicialmente, o Pantera flertava com o glam metal, muito em alta na época. Com roupas chamativas, maquiagem e letras mais festivas, lançaram 3 álbuns independentes, sendo eles o Metal Magic, de 1983, o Projects in the Jungle, de 1984, e I Am the Night, de 1985. Produzidos pelo pai dos irmãos Abbott, Jerry Abbott. A sonoridade desses primeiros discos já revelava a genialidade de Dimebag Darrell, com solos rápidos e técnica refinada, mas o grupo ainda não havia encontrado sua identidade definitiva. Em 1986, Terry Glaze se desligou da banda devido a divergências musicais. Enquanto os irmãos Dimebag Darrell e Vinnie Paul queriam seguir um caminho mais pesado e agressivo rumo ao thrash e groove metal, Terry ainda preferia manter o estilo glam metal, mais melódico e teatral, que marcava os primeiros álbuns da banda. A saída de Glaze abriu espaço para a entrada de Philip Anselmo em 1987, o que representou uma virada definitiva na identidade sonora do Pantera. A banda abandonou o glam e iniciou sua ascensão como uma potência do metal pesado mundial. Com Anselmo, o Pantera lança Power Metal, de 1988, ainda com resquícios do glam, mas já com vocais mais rasgados e riffs mais pesados. Era o prenúncio da reinvenção que viria, com faixas como Power Metal, We'll Meet Again, e Over and Out.
O álbum foi um marco de transição para o Pantera. E embora não tenha tido grande sucesso comercial na época, teve importância estratégica e artística na consolidação da banda. A turnê do álbum Power Metal do Pantera foi curta, intensa e fundamental, mas ainda distante do que viria a ser o estouro da banda nos anos 90, a turnê ocorreu sem o apoio de grandes gravadoras. O Pantera ainda era uma banda underground, fazendo shows em clubes pequenos, bares e casas locais do Texas e do sul dos Estados Unidos. Foi durante essa fase que a banda começou a forjar sua fama ao vivo em apresentações energéticas, com muita interação com o público e performances agressivas. A boa recepção nos shows e a performance ao vivo chamaram a atenção de gravadoras e produtores, o que foi fundamental para o Pantera nos trabalhos que viriam a seguir. Em 1990, com contrato assinado com a Atco Records, o Pantera lança Cowboys from Hell. Foi o primeiro álbum do Pantera com uma grande gravadora, e foi o começo da parceria lendária com o produtor Terry Date. O álbum contava com faixas como Domination, Primal Concrete Sledge e a balada visceral Cemetery Gates. O disco apresentou ao mundo a fúria técnica de Dimebag Darrell e a força brutal de Anselmo no vocal. O impacto foi imediato. Embora o sucesso comercial tenha sido gradual, o disco Cowboys from Hell ganhou platina nos Estados Unidos e décadas depois ainda ecoa como um grito de revolução. A turnê do Cowboys foi um divisor de águas. Abriram para Exodus, Suicidal Tendencies e Judas Priest na Europa, e em 1991 tocaram para mais de 500 mil pessoas no Monsters of Rock, em Moscou. Foi a consagração de uma banda que saiu dos bares texanos direto para o panteão do metal. Dimebag Darrell passa a ser citado entre os melhores guitarristas da cena metal. Encontre o som que transforma. Na loja do Legado Musical, você tem acesso a violões, guitarras, pedais, amplificadores e acessórios que despertam sua verdadeira expressão musical. Se Dimebag Darrell, lenda da guitarra e alma do Pantera, nos ensinou algo, é que atitude e identidade começam no som. Descubra o equipamento certo para criar o seu estilo, seja no quarto, no palco ou no estúdio. Toque com a alma. Aprenda com a história. Deixe um legado. Em 1992 é lançado o Vulgar Display of Power. O álbum solidificou o groove metal como um subgênero, uma mistura poderosa de riffs arrastados, agressividade rítmica e vocais explosivos. Foi nesse disco que o Pantera abandonou qualquer influência restante do glam e mergulhou de vez na brutalidade técnica. O álbum trouxe alguns dos maiores clássicos da banda, como Walk, hino de autoconfiança e resistência, com um riff reconhecido mundialmente. A This Love, mistura de balada e peso, que mostra a versatilidade emocional da banda, e a Mouth for War. A New Level, Fucking Hostile, faixas que viraram obrigatórias em qualquer show de metal. Embora não tenha estreado no topo das paradas, o disco ganhou status de cult imediato. Ganhou o disco de platina nos Estados Unidos e, com o tempo, vendeu mais de 2 milhões de cópias só nos States. Entrou em listas da Rolling Stone, Kerrang! E Metal Hammer como um dos melhores álbuns de metal. Em 1994, Far Beyond Driven é lançado e surpreende. Alcança o topo da Billboard 200, um feito inédito para uma banda tão extrema. Canções como 5 Minutes Alone e I'm Broken tornam-se hinos da angústia e raiva de uma geração. Superou artistas pop e mainstream da época, quebrando paradigmas sobre o alcance comercial do metal pesado. O Pantera não cedeu às pressões comerciais. Mesmo após o sucesso de Vulgar Display of Power, eles lançaram um álbum ainda mais brutal, com afinações mais graves e temas ainda mais sombrios.
Phil Anselmo declarou: "Se eles queriam que a gente amaciasse o som, a gente fez o oposto." Então I'm Broken virou um hino de dor e resistência, com um riff poderoso e letra visceral. 5 Minutes Alone é uma faixa explosiva, fala sobre frustração e desejo de confronto. Uma das favoritas dos fãs, e Becoming, Slaughtered e Shedding Skin são faixas técnicas, rápidas, pesadas e com composições ousadas. Disco de platina nos Estados Unidos e em vários países da Europa, fez com que muitos críticos chamassem o Pantera de os novos reis do heavy metal, após o declínio do thrash e do grunge. Em abril, a banda já embarcava numa maratona que só em 1994 somou 123 shows anunciados nos Estados Unidos e Canadá. No verão de 1995, tocaram em grandes festivais e voltaram ao Monsters of Rock no Reino Unido, Itália e Espanha. Plateias de 40 a 50 mil pessoas reagiram como se a banda fosse headliner dos shows e festivais por onde passava. Em 7 de maio de 1996, é lançado o The Great Southern Trendkill, o 8º álbum de estúdio do Pantera e um dos mais sombrios, viscerais e intensos da banda. Veio após o sucesso de Far Beyond Driven e refletiu um momento de alta tensão emocional e conflitos internos entre os membros do grupo, especialmente entre o vocalista Phil Anselmo e os irmãos Dimebag Darrell e Vinnie Paul. Apesar de não ter alcançado o mesmo sucesso comercial de Far Beyond Driven, o álbum estreou em 4º lugar na Billboard 200 e consolidou ainda mais o respeito da crítica e dos fãs. Foi certificado ouro nos Estados Unidos em poucas semanas. No disco, a faixa Suis Not Piety e Segundo simboliza esse momento turbulento, lidando com temas como vício, depressão e morte. Drag the Waters foi o único single oficial que ganhou videoclipe. Continha uma crítica à manipulação e traição nas relações. Este foi o único disco em que Phil Anselmo gravou os vocais em um estúdio separado em Nova Orleans, enquanto o restante da banda gravava em Dallas, no Texas. Isso aconteceu por causa das tensões crescentes e problemas de saúde de Anselmo. Ele sofria de dores crônicas nas costas e já enfrentava um grave vício em substâncias ilícitas e analgésicos. Com uma turnê mais pesada e mais sombria, a agenda extenuante e uma mistura de substâncias ilícitas e remédios somada às dores crônicas de Phil Anselmo, culminou em uma overdose em 13 de julho de 1996, logo após um show em Dallas. O vocalista quase morreu, mas foi reanimado por paramédicos, evitando assim o pior. Em 29 de julho de 1997, é lançado o Official Live 101 Proof. É o primeiro e único álbum ao vivo oficial da banda Pantera. Seu nome faz referência à escala de teor alcoólico usada nos Estados Unidos. 101 provas representa algo extremamente forte, como a própria performance da banda nos palcos. O Official Live indica que essa era a prova definitiva do poder do Pantera ao vivo. O álbum traz 16 faixas, sendo 14 gravações ao vivo de grandes sucessos e 2 músicas inéditas de estúdio, sendo elas Where You Come From e I Can't Hide. Apesar da energia nos palcos, a turnê de 1997 foi marcada por tensões internas crescentes, especialmente entre Phil Anselmo e os irmãos Abbott. Os problemas com substâncias ilícitas de Anselmo já estavam afetando seus relacionamentos com a banda, e o clima nos bastidores era instável. Mesmo assim, os shows foram extremamente intensos. A banda já era conhecida por performances poderosas, mas naquele ano, a força do som parecia vir diretamente da dor interna dos integrantes. Em cada apresentação, o Pantera reafirmava por que era considerada uma das bandas mais brutais e técnicas ao vivo do planeta. Em 2000, chega o último álbum de estúdio da banda, Reinventing the Steel, sendo o 9º e último álbum de estúdio da banda Pantera. Após os altos e baixos de The Great Southern Trendkill e os conflitos internos crescentes, a proposta era resgatar a essência da banda,
retornar à base pesada e direta do metal que os consagrou. Daí o título Reinventing the Steel, um tributo ao heavy metal clássico e uma reafirmação da própria identidade sonora. Embora não tenha tido o mesmo impacto explosivo de Vulgar Display of Power ou Far Beyond Driven, o álbum foi bem recebido pela crítica, que destacou sua honestidade e coerência. Estreou em quarto na Billboard 200 e vendeu bem nos Estados Unidos e na Europa. Revolution Is My Name, principal single do disco, reflete a trajetória da banda e a postura combativa de Phil Anselmo. Recebeu uma indicação ao Grammy e teve videoclipe exibido amplamente na MTV. A banda saiu em turnê, mas o desgaste entre os integrantes, especialmente com Phil Anselmo, se intensificou. Ele começou a faltar ensaios e shows, priorizando seus projetos paralelos como Down e Superjoint Ritual. Após a turnê, o Pantera entrou em um hiato indefinido. A comunicação entre Anselmo e os irmãos Abbott cessou completamente. Em 2003, Vinnie e Dimebag anunciam oficialmente que a banda acabou. Após o fim do Pantera, os irmãos Dimebag, Darrell e Vinnie Paul formaram uma nova banda chamada Damage Plan. O objetivo era começar do zero, longe dos conflitos que haviam marcado os últimos anos do Pantera. Mas na noite de 8 de dezembro de 2004, exatamente 24 anos após o assassinato de John Lennon, o Damage Plan se apresentava no clube Al Rosa Villa, em Columbus, Ohio. Era um show comum, com público pequeno e clima descontraído, até que a tragédia aconteceu. Durante a primeira música do set, um homem chamado Nathan Gale, ex-fuzileiro naval de 25 anos e com histórico de problemas mentais, subiu ao palco armado com uma pistola. Ele atirou diretamente em Dimebag Darrell, acertando-o com vários tiros a queima-roupa. Além de Dimebag, Gale matou outras 3 pessoas, incluindo um segurança, um técnico da banda e um fã que tentava ajudar. Vários outros ficaram feridos. Um policial chegou ao local em menos de 3 minutos e atirou em Nathan Gale, matando-o no local e impedindo um massacre ainda maior. O assassinato de Dimebag causou comoção mundial. Artistas como Zakk Wylde, Corey Taylor, James Hetfield, Ozzy Osbourne e Dave Mustaine prestaram homenagens emocionadas. Dimebag Darrell é lembrado como um dos maiores guitarristas da história do metal. Seu estilo era único, pesado, técnico, criativo e cheio de atitude. Sua morte não apagou seu legado. Pelo contrário, tornou-se símbolo de devoção à música, amizade e paixão pela guitarra. Até hoje sua influência é sentida em milhares de guitarristas que cresceram ouvindo Pantera. Seu irmão Vinnie Paul, profundamente abalado, recusa qualquer reaproximação com Phil Anselmo. Segundo ele, Phil Anselmo teria alguma culpa na morte de Dimebag Darrell por conta do clima de tensão e declarações controversas que antecederam a tragédia. Embora não haja qualquer prova legal ou ligação direta, alguns fãs responsabilizaram-no moralmente por alimentar o ódio no ambiente em que o crime ocorreu. Meses antes do assassinato, Phil Anselmo deu uma entrevista a um jornalista da Metal Hammer dizendo: Dimebag Darrell precisa levar uns bons socos na cara. Essa frase foi vista com muita hostilidade pelos irmãos Abbott, especialmente porque a relação entre eles já estava profundamente deteriorada após o fim do Pantera. Após o assassinato, Phil Anselmo ficou devastado e afirmou que daria tudo para que aquilo não tivesse acontecido. Ele disse em entrevista: "A última coisa que eu queria era ver um amigo meu morrer. Eu amava Dimebag." Mesmo assim, Vinnie Paul se recusou a perdoá-lo ou sequer se encontrar com ele. Phil só conseguiu prestar homenagem a Dimebag anos depois, em tributos públicos e turnês comemorativas. Conclusão: Phil não teve nenhuma responsabilidade legal pela tragédia. A culpa recai exclusivamente sobre o assassino. No entanto, devido às palavras duras, ao afastamento entre os membros e à atmosfera hostil da época, muitos fãs e familiares alimentaram a sensação de que tudo poderia ter sido evitado se o clima entre os ex-integrantes fosse outro. Depois dessa tragédia, os integrantes seguiram suas vidas. Vinnie Paul se manteve ativo,
Com a banda Hell Yeah, ele gravou 5 álbuns, excursionou em grandes festivais e permaneceu afastado de Anselmo até falecer de problemas cardíacos em 2018. Rex Brown, autor e frontman, lança autobiografia em 2013, conta os bastidores do Pantera e grava um disco solo em 2017 como baixista e vocalista. Phil Anselmo diversifica projetos. Com Down, Superjoint Ritual e The Illegals explora sludge, hardcore e black metal. Cria o festival Housecore Horror Fest e um selo dedicado ao underground extremo. Porém, uma polêmica envolvendo Phil Anselmo em 2016 ocorreu durante o evento Dimebag Bash, um tributo anual a Dimebag Darrell. Após sua apresentação, Phil Anselmo foi filmado fazendo a saudação do Partido Alemão e dizendo palavras supremacistas ao sair do palco. O vídeo viralizou rapidamente e gerou intensa indignação dentro e fora da comunidade do metal. Diversos músicos, fãs e veículos de imprensa criticaram o gesto, considerando-o racista e inaceitável. Phil Anselmo, dias depois, publicou um pedido público de desculpas, dizendo que seu gesto foi injustificável e completamente errado, assumindo responsabilidade e prometendo se afastar temporariamente dos palcos para refletir. Essa polêmica se tornou um divisor de águas na carreira de Phil Anselmo, reabrindo debates sobre racismo no rock e metal e levando muitos a reavaliar seu legado como artista. A imagem pública de Anselmo ficou profundamente abalada. Vários festivais e eventos o retiraram de suas programações. Mas o tempo passou e, finalmente, em 2022, Anselmo e Brown anunciam turnê tributo Pantera, com Zakk Wylde, grande amigo de Dimebag na guitarra, e Charlie Benante, do Anthrax, na bateria, explicitamente em homenagem a Dimebag e Vinnie. A tour segue ativa em 2025, liderando festivais e abrindo shows para o Metallica. Mesmo sem os irmãos Abbott, a nova formação recoloca as músicas do Pantera em palcos de arenas para uma geração que nunca viu o quarteto original. A discussão sobre legitimidade permanece, mas o impacto de Dimebag, Vinnie, Phil e Rex continua a moldar o metal moderno. Apesar das controvérsias, os shows têm sido bem recebidos e emocionalmente carregados. Canções como Walk e Cemetery Gates ecoam com ainda mais peso. O impacto do Pantera vai além da música. Suas letras, atitude e estilo de vida marcaram uma geração que via na fúria da banda um espelho para suas angústias. Sua história é uma lição sobre talento, superação, irmandade e sobre os perigos do sucesso e dos excessos. Pantera não é apenas história do metal, é história de vida. Um grito de resistência e liberdade que ecoa até hoje nos corações daqueles que ousam sentir, gritar e viver intensamente. Se a trajetória do Pantera te impactou, se a fúria, a autenticidade e a intensidade dessa banda despertaram algo verdadeiro em você, então não deixe isso morrer aqui. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa se lembrar do poder da música e inscreva-se no canal Legado Musical, onde cada nota tem uma história, e cada história deixa um legado. Não esquece de ativar o sininho das notificações e junte-se à nossa comunidade de apaixonados pelo som que transforma. E nos comentários diga, qual música do Pantera mais te desperta a fúria? E se você curte histórias marcantes do rock, não pare por aqui. Clique agora e assista ao nosso vídeo especial sobre o Guns N' Roses, uma das bandas mais polêmicas e lendárias de todos os tempos. O palco é seu, a música não para. Esse é o legado musical.